Cada vez mais parece que não somos donos das coisas que compramos, sejam filmes, séries ou livros. E a Amazon tem retornado à cena dentro dessa discussão. Uma galera tem pedido para eu falar sobre isso e show de bola, tranquilo. Mas é importante a gente retomar algumas políticas recentes da empresa, visto que a Amazon anunciou nos últimos tempos, sem quase alarde nenhum, que a partir do dia 26 de fevereiro você não poderia mais baixar os livros que você comprou no seu Kindle ou no seu computador. Ou seja, os livros que você comprou continuam sendo seus desde que você continue dentro do ecossistema da Amazon. Se tu sair do Kindle, é um problema teu, né? E eles continuam sendo seus com várias aspas aqui, viu? Mas a gente já entra nessa outra seara daqui a pouco. E aí vem uma coisa que me pega muito, porque quando a gente compra um livro, seja numa livraria, seja na Amazon, em qualquer lugar, a gente espera que o livro seja nosso. Tirar a possibilidade de baixar esse livro pro computador corrói toda essa sensação de propriedade. E isso parece até uma mudança pequena, tipo, putz, cara, relaxa, você só não vai poder usar no computador, no Kindle tá sucesso, irmão, relaxa, não precisa todo esse drama. Só que no fundo, o que tá em jogo é a ideia do controle de posse, ou seja, de quem detém o conhecimento. Eu até diria que é estranho, mas na realidade não é nem um pouco. Para falar da atualidade das questões da Amazon, é importante que a gente dê alguns passos para trás, que a gente retorne alguns séculos, na verdade. O acesso restrito a livros não é nem de longe uma história nova. Ela começou há quase 6 séculos, quando um alemão chamado Gutenberg criou uma máquina que mudaria o mundo. E junto com ela também começou a história da liberdade de ler, de copiar e de espalhar ideias. O surgimento da imprensa de tipos móveis lá na segunda metade do século XV marcou o início de uma revolução cultural sem precedentes. A prensa foi uma força libertadora que pela primeira vez fez com que o conhecimento saísse dos mosteiros e passasse para as ruas, mesmo que por uma parcela da população mais endinheirada. Isso faz com que o livro perdesse um pouco desse tom de objeto sagrado e virasse uma espécie de posse pública. Uma ferramenta, sabe? Isso auxilia, de certa forma, no processo de alfabetização da população, bem claramente, e lembrando, gente, a gente está falando aqui de um recorte de classe ainda gigantesco, mas mesmo assim, mais abrangente. Da ciência moderna e também na circulação de ideias. E como toda grande revolução, não é como se ela surgisse do nada. Ela foi o resultado de anos de experimentos, fundição, cunhagem, xilogravura, até que o Johannes Gutenberg, com tipos móveis e uma tinta à base de óleo, redefiniu todo o conceito de acesso ao conhecimento. A oficina dele em Mainz virou tipo um epicentro de transformação. De repente, o livro, antes um privilégio de poucos, começa a se multiplicar. Mesmo que de passos de bebê ele começa a se multiplicar. Em menos de 50 anos havia mais de 100 oficinas de impressão pela Europa e milhões de exemplares em circulação. A palavra impressa ela começa a escapar do controle das autoridades e isso, claro, gera um desconforto gigantesco para quem até então tinha o controle sobre a circulação de livros e do conhecimento. E aqui vem um ponto bem interessante. Os primeiros piratas, por assim dizer, surgiram quase dentro desse mesmo contexto histórico. Impressores copiavam obras sem autorização, traduziam sem licença, mas era justamente isso que fazia o conhecimento se espalhar. Pouco tempo depois, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e distribuiu cópias por toda a Alemanha. Ele foi acusado de ser herege, de roubar o texto sagrado, mas foi justamente esse seu crime que abriu as portas para que qualquer tipo de pessoa pudesse ler a Bíblia por conta própria. A pirataria, nesse caso, ela foi sinônimo de acesso. E um século depois, as ideias iluministas, Voltaire, Rousseau, Diderot, circulavam em edições clandestinas, impressas fora da França e que eram contrabandeadas de volta para dentro da França. Esses livros proibidos alimentaram a Revolução Francesa e para quem nasceu antes dos anos 2000, pensa nisso quase como se fosse um torrent do século XVIII. E o que a gente observa por aqui é justamente esse acesso ao conhecimento, acesso ao poder. E justamente quando a gente está falando das roupas da Insider, é justamente conhecimento. Conhecimento de roupas de qualidade, roupas que não vão ficar amassadas com facilidade, e que se ficarem elas vão desamassar tranquilamente somente com o calor do seu corpo. Seja para ir para academia, para ficar deitado horas, para ir para um rolê, para fazer compra ou para qualquer outra função. As roupas elas se adequam muito bem ao corpo. Eu acho que isso é digno de ser ressaltado. E o conhecimento, quando ele tenta ser contido, ele sempre vai dar um jeito de vazar. As ideias, elas não podem ser contidas, isso não faz sentido. E agora a gente avança novamente para o presente. O nome não é mais Gutenberg, é Amazon. A história, ela parece recomeçar, só que ao avesso, totalmente ao contrário. O consumidor ele não tem mais nenhum tipo de contato quase com o varejista. Eles podem remover suas compras, reeditar livros, substituir N conteúdos antigos por versões atualizadas. Isso, claro, sem o seu consentimento. Atualização de capas por aquelas versões pavorosas com capa de filme ou série. Gente, desculpa, um comentário muito pessoal, mas pelo amor de Deus, não tem série
filme que me faça gostar de uma capa de livro com pessoas ali, tipo, não vai, é zoado. E aí, pra mim, tem um ponto que pega muito, porque a Amazon não tá te vendendo um livro, ela te vende o direito de ler um livro, e acho que essa é o ponto central da discussão. Por quê? Entra dentro daquela ótica de que você vai ler aquele livro, que você tem acesso àquele livro, porém, contudo e todavia, unicamente dentro da bolha dela. E é por isso que eu falo que é basicamente o oposto do Gutenberg, porque a ideia aqui não é de multiplicar o conhecimento, mas de restringir esse conhecimento unicamente a esse quadrado do que a Amazon se tornou. E aqui eu vou fazer um comentário, um parênteses muito pessoal. Eu compadeço, eu tô literalmente atacando muito a Amazon também, mas eu acho que é importante também fazer um recorte dentro do cenário nacional. Porque quando a gente está pensando em livrarias, bibliotecas públicas dentro do BR, é um caso muito contrastante e limitado. Pensa comigo, segundo a Associação Nacional de Livrarias, em 2023, o estado com o maior número de livrarias cadastradas era justamente São Paulo, com um pouco mais de 1.100 livrarias. Para a gente ter um contraste e comparação, o estado do Amapá tinha apenas 4. Então, para muitas pessoas, o ato de comprar um livro pela Amazon, o ato de ler pelo Kindle, ele é muito mais facilitado, é muito mais acessível para algumas pessoas. E o que me pega aqui, o que está rolando no caso geral, na nossa atual ótica de sistema, é que o ato de comprar não significa mais que eu sou o dono do objeto. É uma extensão daquela lógica do sistema atual de empréstimo, saca? Que nem a gente faz com Spotify, Apple Music ou qualquer outro streaming. Tipo, eu tô viciadíssimo, um comentário muito particular. Eu tô viciadíssimo atualmente em assistir filmes dos anos 40, 50 até do início dos anos 60. E normalmente eu alugo eles pelo Amazon Prime, mas tipo, para mim é muito claro que aquele filme que eu aluguei ali é por um tempo determinado. E mesmo que eu compre aquele filme, o filme não é meu, é da Amazon. Eu posso fazer o download dele, mas que ainda fica dentro da nuvem da Amazon. E caso eles removam aquele filme, lascou-se eu. E na época de Gutenberg, a igreja e os reis tentavam controlar a impressão. Hoje o controle é puramente digital, invisível, não palpável e muito mais eficiente. Com um clique, eles literalmente podem apagar um livro inteiro da sua biblioteca, mudar capas, reeditar alguma coisa, sem o seu consentimento ou quase sem nenhum tipo de aviso. E no passado já houve N casos em que livros foram removidos da loja do Kindle e compradores perceberam que perderam acesso a isso. A Amazon até reembolsa alguns, mas o ponto é que ela pode fazer isso e ela vai fazer se ela quiser. E aí tem aquele contraponto, né? Na Idade Média o livro era caro, sagrado e único. Atualmente ele é leve, digital e quase efêmero, mas a lógica permanece quase que a mesma. O controle nunca foi literalmente sobre o texto em si, e sempre mais com relação ao acesso. Quem pode ter acesso àquilo, quem não pode ter acesso àquilo. E, ironicamente, a mesma tecnologia que prometia democratizar a leitura digital tá basicamente virando um novo monopólio de leitura. Virando não, né? Já virou. É que eu vou fazer um outro parênteses gigante. Pelo amor de Deus, eu ainda tô usando um microfone de lapela. Me recomendem microfones de mesa. Eu nunca pedi nada. Na verdade, eu já pedi isso no último vídeo, mas me recomendem outros microfones de mesa para gravar os vídeos, por favor. E a Amazon, ela promete, ela nasce, na verdade, dessa promessa de se tornar acessível para todo mundo, de prometer acesso para todo mundo. E, na realidade, atualmente, ela se torna um grande monopólio, uma grande torre de vigília para tudo. E aqui a gente ainda nem tá falando sobre como ela é predatória com relação aos contratos que ela faz com seus escritores. De novo, um parênteses, gente, aqui não é literalmente um vídeo em defesa da pirataria, tudo bem? É só comparações, por exemplo. Até porque a pirataria ela também causa prejuízo, seja para os editores, para os livreiros, para os escritores, enfim, para editoras. Para o mercado literário como um todo, até para os leitores, no caso. Mas a pirataria também revela uma tensão muito antiga. Ou seja, o acesso ao conhecimento ele sempre foi limitado por barreiras físicas e agora digitais. E sempre haverá quem busque alternativas para alcançar os ideais, ou o que ele está a fim de caçar.
Ao longo da história, desde lá da prensa de Gutenberg até os e-readers mais modernos, a gente vê um padrão. Quem controla o acesso controla o poder de conhecimento. E claro, isso sempre teve um impacto político e social. Afinal, Gutenberg libertou as palavras da clausura dos mosteiros, Lutero espalhou elas em alemão, os iluministas contrabandearam o conhecimento em caixas de vinho. E agora a Amazon basicamente tranca tudo isso de novo. Não com correntes ou censura, mas de forma muito mais eficiente. Com contratos de licença e servidores na nuvem. A diferença é que, dessa vez, a cela é confortável, tem interface e sincroniza pelo Wi-Fi tranquilamente.